Lista 4, exercício 5. No espectrômetro de massa mostrado na figura, íons positivos de carga Q entram no orifício 1 com velocidades e massas variadas. Entre os orifícios 1 e 2, há uma câmara de seleção de velocidade de íons, onde são aplicados um campo elétrico E na direção e sentido indicados e um campo magnético B. Para que um íon atinja o orifício 2, ele deve entrar no orifício 1 com a velocidade V0, tal que descreva uma trajetória retilínea, como na figura. Determine o módulo e a direção e sentido do campo magnético para que os íons com velocidade V0 atinjam o orifício 2 em movimento retilíneo. Justifique. Após essa etapa, os íons entram numa câmara onde existe apenas um campo magnético B', o qual faz com que os íons se desloquem numa trajetória circular até atingirem um ponto a uma distância d da saída, como mostra a figura. Qual deve ser o módulo, a direção e sentido do campo magnético para que as partículas de massa m0 atinjam um ponto? Justifique. O que acontecerá se a massa da partícula for maior? Justifique. Bem, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar o que acontece dentro da câmara, essa parte da câmara. E para isso a gente tem partículas que entram com uma velocidade v variada, certo? E acontece, a gente vai descrever aqui o que vai acontecer com todas as partículas, mas o que interessa é que aquelas que têm partícula V0 vão ter uma trajetória retilínea até sair do orifício 2. Bem, aquelas que têm trajetória retilínea e entraram com velocidade V0 e saíram com velocidade V0, elas vão estar em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, a força sobre ela tem que ser igual a zero. Mas quando, no caso, as partículas, todas elas entram dentro da câmara, imediatamente elas sofrem a ação de uma força elétrica, nesse caso, o campo elétrico para a direita. Como os íons são positivos, você vai ter uma força elétrica também para a direita. Para compensar essa força elétrica, para as partículas V0, a ideia é aplicar um campo magnético de tal forma que a força magnética tenha sentido contrário à força elétrica e tenha igual magnitude. Então, a ideia é que todas as partículas com velocidade V0 sofram a força magnética igual à força elétrica. Bom, para essa força magnética ficar, como o movimento dela está nessa direção, e para essa força magnética estar para a esquerda, dessa forma, o campo magnético só poderia estar para dentro, pois aí seria o sentido de V vetor B, daria para a esquerda, consequentemente, como os íons são positivos, a força magnética também daria para a esquerda. Bom, o campo magnético, então, tem que ser para dentro, perpendicular, no caso, ao plano aqui, e para dentro do papel. Dessa forma, a força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico, certo? E a força magnética, que é a carga vezes V vetor B, teriam que ter sentido contrário, que no caso é como daria, né? O campo elétrico para a direita e o campo magnético para dentro do papel. Eu teria a força magnética e elétrica com a mesma direção e sentidos opostos, mas o módulo teria que ser o mesmo, certo? Como o módulo teria que ser o mesmo, a gente tem que, no caso, para as partículas V0, de velocidade V0, esse módulo tem que ser igual. Então, QV0B igual a QE, a carga corta dos dois lados, consequentemente, a velocidade V0 tem que ser a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Perceba que independe da quantidade de carga, independe da massa deles. Quer dizer, todas as partículas com velocidade V0, independente das suas características de massa ou de carga, vão entrar no orifício 1 e seguir em linha reta até o orifício 2. Bom, as partículas com velocidade menor que V0, o que vai acontecer? Vai acontecer que a força elétrica fica a mesma, porque independe da velocidade, e como a velocidade é menor que V0, significa que a força magnética fica menor que a força elétrica. Então, a força elétrica maior que a força magnética, as partículas que têm velocidade menor vão sofrer um desvio na sua trajetória para o lado direito dessa forma. As partículas que têm velocidade maior que V0
Da mesma forma, a força elétrica não depende da velocidade, ficaria a mesma, mas com a partícula maior, com a velocidade maior que V0, a partícula tem uma força magnética maior que a força elétrica. Consequentemente, elas se desviariam para a esquerda desse jeito. Somente aquelas que têm velocidade V0 sairiam do orifício 2. Qual é o objetivo aqui dessa câmera? É uma câmera que a gente chama de selecionadora de velocidades. Isso é, o objetivo é, eu só quero que partículas com velocidade V0 atinjam o orifício 2. Certo? Então eu tenho certeza, dessa forma, se eu construo uma câmera desse jeito, eu tenho certeza que somente todas as partículas que entraram com velocidade V, somente aquelas com velocidade V0 vão atingir a câmera, o orifício 2 da câmera. Certo? Bem, vamos lá na segunda, a gente tem, elas entram com velocidade V0, desse jeito aqui. Certo? Então, a ideia é que ela tenha essa trajetória para a direita aqui. Com essa trajetória para a direita significa que vai agir sobre ela, agora a gente não tem mais o campo elétrico, vai agir sobre ela uma força magnética para a direita desse jeito. Para poder ter uma força magnética desse jeito, a gente vai ter, no caso, uma força magnética no sentido oposto à força magnética da câmara, já que a gente inverteu o sentido da força magnética. Então, o campo magnético vai ter o sentido oposto, certo? Do que da câmara. Assim, o campo magnético, para poder gerar uma força magnética para a direita, ele só poderia estar no plano papel para fora, certo? De tal forma que V0 vetor B me daria uma força magnética para a direita. Essa força magnética para a direita é sempre perpendicular a V0 e sempre perpendicular, no caso, ao campo magnético B', que é o campo magnético que atua nessa região. Como ela é sempre perpendicular, a trajetória da partícula fica uma trajetória circular desse jeito aqui. Bem, o módulo direção e sentido do campo, que é o que é, no caso, a direção e sentido é determinado, a força magnética é Q V0 vetor B', certo? Então, o módulo da minha força fica o que fica faltando, de tal forma que, se a força está sendo aplicada, ele vai ter uma trajetória circular de diâmetro D. Como o que a gente tem que fazer é achar com que força é necessário fazer sobre a partícula com velocidade V0 para que ele tenha essa trajetória aqui. Consequentemente, a gente acha qual é o valor de B'. No caso, o módulo da força magnética seria esse, já que V0 e B', do jeito que a gente está indicado, são perpendiculares. Então, a trajetória tem que ter um raio R, onde R é, na verdade, D sobre 2. Certo? Com a trajetória raio R, a minha força magnética, que é a responsável pela trajetória circular, ela é, na verdade, a força centrípeta. Isso é, o módulo dela igual ao módulo da força centrípeta, porque ela é a força centrípeta. Ela é a força que faz com que as partículas se movam em movimento circular. Ok? Então, desse jeito, nós vamos ter o nosso B', baixa, no caso, V0, corta com V0 aqui, fica um V0 só, e o Q passa para o lado. Então, você fica M0 sobre Q, que é a massa e a carga da partícula, vezes V0 sobre R, é o módulo do meu B'. Mas o do R, na verdade, é D sobre 2. Como é D sobre 2, então fica o meu B' igual a M0 sobre Q, V0 sobre D. Certo? Esse é o valor do meu B'. Bom, o que acontecerá com a partícula se a massa for maior do que esta? Olha, se está aplicada esse é o valor de B'. Então, a gente já sabe qual é o valor de B' em função de M0, certo? E o que acontece se a massa for maior? Bem, aí eu pego agora e passo essa expressão aqui em função do D, em função do diâmetro. Então, você vai perceber, com o B' aplicado, as partículas entrando com V0 e com uma carga aqui, certo? Se a massa for maior, o que vai acontecer? O diâmetro é maior. Isso é a inércia dela, né, com a massa maior, vai fazer com que ela seja mais difícil dela ser desviada. Então, consequentemente, a trajetória vai ser maior e ela vai colidir numa distância maior.
Então, qual é a função no caso desse aparelho, né, do espectrômetro de massa? É selecionar massa. Se as partículas entram e eu sei, existem partículas com velocidade m0, existem partículas com velocidade 2m0 ou um pouco maior que m0. Com isso eu posso, por exemplo, selecionar íons. Selecionar íons que tenham massa diferente, né? Por exemplo, de mesmo elemento, né? Íons com massa diferente, isso são os isótopos. Então, a gente pode... os isótopos são o quê? São elementos, né? São átomos que têm de mesmo elemento, né? Por exemplo, 2 isótopos de carbono, mas ela tem massa diferente, por quê? Porque o número de nêutrons é diferente. Então, eu posso colocar um gás de carbono, eu posso ionizar ele, certo? E acelerar. Consequentemente, os isótopos vão todos entrar aqui, e aqueles que tiver massa maior vão colidir depois, e que tiver massa menor vão colidir antes. Com isso, eu posso selecionar os isótopos de carbono no espectrômetro de massa. É dessa forma que funciona. É isso.